Aleluia. Deus é bom. Que bênção, irmãos. Deus é tão bom que eu ganhei outro tablet, ó. Aleluia. É bom que é igualzinho ao meu. Não, pai, vai apresento, não. Amém, queridos. Boa noite, queridos. Graça e paz. Você está bem? Rapaz, que bênção que você decidiu estar conosco nessa noite. Obrigado, pessoal. Eu sei que essa é uma noite bem desafiadora para quem mora em Caruaru, para estar aqui na igreja. Amém? Mesmo que você, muitos, né, não são do mundo, são cristãos, mas recebem pessoas em casa, estão organizando coisas, estão, né, em momentos de descontração. E isso é válido também, isso é maravilhoso. Amém? Assim que terminar o culto também vou participar de um momento assim. É maravilhoso. Mas que bom que você pôde estar aqui nessa noite. Olhe para seu vizinho e diga: você escolheu a melhor parte. Amém? Eu quero saber quem está aqui nessa noite nos visitando pela primeira vez. Levanta a tua mão, nós queremos te conhecer e te presentear. Temos uma irmã aqui, seja bem-vindo. Sejam bem-vindos, queridos. Que bom ter você conosco nessa noite. Amém? Que bênção podermos receber da palavra do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Você está pronto? Rapaz, quantos estavam ontem à noite aqui na igreja? Rapaz, ontem à noite foi top, não foi não? Rapaz, que tempo poderoso, né? Eu acho que o pessoal veio ontem, aproveitou tanto. Rapaz, hoje eu vou descansar que eu nem aguento mais. Mas sabe, queridos, que tempo maravilhoso. Enquanto o pastor Bruno trazia uma palavra para nós ontem à noite, ele falou sobre avivamento. E ele falou sobre provisão. Ele falou sobre pessoas para promover o avivamento dos últimos dias. E é interessante, aleluia. É interessante que o irmão Bruno estava ali atrás de mim ontem. Eu virei para ele: rapaz, ele vai ministrar a minha ministração de amanhã. E eu não tinha combinado nada com ele sobre aquilo, né? Durante a semana eu preparei a ministração, o cartaz ficou pronto. Do culto de hoje eu digo: meu Deus, que maravilha, porque o Espírito sabe, irmãos, exatamente aquilo que nós precisamos ouvir, né? E é tão bom, e para mim é tão bom isso, porque eu sei que Deus tem algo para fazer nesse lugar, nessa noite. Você não está aqui à toa. Sabe, todos nós já temos ouvido falar, de uma maneira ou de outra, sobre o agir de Deus nos últimos dias da igreja na terra. Quem já ouviu algo sobre isso? Levante sua mão. Tem um versículo lá no livro de Tiago que fala sobre as primeiras e as últimas chuvas. Ou as chuvas temporãs, são as primeiras, e as serôdias, que são as últimas chuvas. Eu já vi muitos pregadores inspirados pelo Espírito Santo trazerem inclusive profecias por meio de palavra de sabedoria, falando acerca de um grande mover do Espírito nos últimos dias da igreja na terra. Você já ouviu algo nesse sentido? E é interessante porque avivamento é algo, queridos, que nos traz uma ideia de um mover do Espírito. E quando nós começamos a estudar avivamento ao longo da história, e eu como professor de história da igreja, gosto de estudar sobre esse assunto. Quando nós começamos a estudar sobre avivamento ao longo da história da igreja, nós vemos, queridos, que 99,9% dos avivamentos, eles começam por causa de oração e arrependimento. Diga: oração e arrependimento. E é interessante porque uma atitude de oração, e vai ter tudo a ver com o que a gente vai ouvir nessa noite, nos coloca em uma condição diante do Senhor, onde o Senhor ele pode nos tocar, e a decisão de nos arrependermos diante dele, nos coloca em uma posição de fazer aquilo que lhe agrada, e com isso, muitos avivamentos começaram. Nós temos um exemplo de um avivamento que aconteceu na África, onde uma menina, queridos, uma menina em uma igreja, terminou o culto, ela começou a chorar. E ela ficou chorando, 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 e as pessoas olhando para ela. E ela se levantou e abriu seu coração, pedindo perdão a Deus por um pecado que ela havia cometido. Uau! E aquela atitude daquela menina despertou um mover do Espírito naquele lugar que alcançou toda aquela região. Quando talvez você hoje esteja em uma igreja, nós somos uma igreja pentecostal, nós cremos no mover do Espírito, na oração em outras línguas, isso é maravilhoso. Mas sabe, queridos, que há muitos e muitos anos atrás, isso era visto como algo estranho.
o mover do Espírito lá de Atos 2 começou a se perder com o passar dos anos, até que lá em 1890 e pouco, Deus começou a usar alguém lá no país de Gales. Em 1904, isso começou a pegar nos Estados Unidos também. Deus levantou um homem, um jovem pregador, batista, negro, cego de um olho, chamado William Seymour, e esse cara começou a orar a Deus, e a história conta que pessoas, irmãos, se reuniam naquele lugar para orar, e as pessoas viam aquele lugar pegando fogo a ponto de chamar os bombeiros. Pessoas que estavam indo a 2 quadras antes de chegar naquele lugar, na Rua Azusa, nos Estados Unidos, as pessoas caíam debaixo do poder de Deus. Mas como começou isso? Em uma oração, no sótão de uma casa, há muitos anos antes daquele momento. Então, a oração, queridos, ela tem a ver com avivamento. E de fato, para Deus fazer o que Ele precisa fazer nesses últimos dias, antes da volta de Jesus na terra, Ele precisa de uma vida de oração. Nós precisamos entender isso. Deus quer nos mover em um nível extraordinário, mas tudo começa com a oração. Não é à toa que nós insistimos tanto para que todo sábado você esteja conosco às 18 horas, porque Deus está fazendo coisas. E aquilo que nós começamos aqui, nós levamos para fora. Nós levamos para casa, nós também devemos fazer em casa, porque Deus espera algo de nós. E esse mover que Ele tem para acontecer nos últimos dias da igreja, vai acontecer por meio dos filhos. Diga, é por meio de mim. Não, eu acho que não, talvez é dos filhos de outro lugar, né? Diga, é por meio de mim. Então, por meio de nós, Deus tem algo para fazer nesses últimos dias da igreja na terra. E nós precisamos entender que nós somos parte desse negócio. Não é que nós somos os únicos, diga, eu não sou o único. Mas Deus vai levantar a igreja, o corpo de Cristo, para viver isso, para fazer isso. Agora, todo avivamento, ele não fica restrito a um lugar. Como assim, pastor? Ele pode começar em um lugar físico, por meio de pessoas. Não é pelo lugar em si, é por causa das pessoas. Esse avivamento exterior que nós vemos, ele é fruto primeiro dessa vida de oração e de um avivamento interior. Diga, interior. Então, quando nós estamos cheios do Espírito, nós podemos transbordar. Amém? Porque às vezes a gente ouve falar sobre avivamento e parece que é algo extraordinário que vem sem a gente fazer nada. Não, existe algo que temos que fazer. Precisamos estar cheios do Espírito. Precisamos estar cheios da palavra, cheios do amor, andando na fé, andando no amor, andando em santidade, buscando ao Senhor. E aí, naturalmente, aquilo que está dentro de nós vai começar a transbordar e vai começar a tocar outras pessoas. Diga, tocar outras pessoas. Sabe, nós estávamos hoje num momento de oração, durante o dia, por uma viagem que vai acontecer. E depois, um irmão Robson, ele compartilhou algo interessante. Ele disse assim, rapaz, pastor, olha, ontem na igreja, não, foi Lucas que falou. Ontem na igreja, eu estava sentado na igreja e perto de mim tinha um homem que eu nunca tinha visto na minha vida. E enquanto eu estava ali, Deus disse para mim, dei um abraço nele. E aí eu fui lá, abracei aquele homem, dei um abraço bem forte nele. E aquele homem chorou muito, correspondeu àquilo. Eu não sei se esse homem está aqui nessa noite, mas ele correspondeu àquilo, acredito que não. Mas ele correspondeu àquilo. E depois de um tempo eu parei, o irmão Roberto também foi lá, deu um abraço naquele homem também. E depois nós começamos a conversar, e ali quando terminou o momento do culto, e aquele homem disse, olha, eu moro em uma cidade, depois de Serra Talhada. Eu sou vereador nessa cidade. E ele começou a contar algumas coisas que aconteceram na vida dele, algumas coisas que aconteceram dentro do contexto local de filhos de Deus, onde ele está inserido lá naquela cidade. E ele disse, eu estava muito triste,
Eu estava angustiado, eu estava preocupado, me questionando, perguntando a Deus se era para fazer, se não era para fazer. E durante o dia eu passei ali naquela rua para pegar a direita, saindo da via local para pegar a direita para aqui para o Maurício de Nassau. E quando eu olhei para o lado esquerdo, eu vi a placa da igreja. E algo dentro de mim disse, vá lá. E ele foi para a casa do irmão dele, irmãos. E aí chegou lá, teve um tempo de convivência com o irmão. E o irmão dele não é cristão. E ele disse, deu a hora, se arrumou, disse, vou para a igreja. E eu vai para onde? Ele vou para a igreja. Que igreja? Aquela ali. E aí ele foi, chegou aqui, começou o culto. E ele disse, Senhor, eu estou tão em dúvida, eu estou tão angustiado, eu estou tão assim. Senhor, se essa é a tua vontade para a minha vida. Entenda, irmãos, essa não é a forma perfeita de Deus guiar alguém. Mas quantos entendem que Deus vai descer ao nosso nível? Eu mesmo já me peguei em momentos da minha vida que eu estava tão incrédulo, que eu queria tantos sinais para saber que era Deus falando comigo, quando eu já sabia por dentro que era Deus falando comigo. E aí ele disse, eu orei do Senhor, se for do Senhor, eu preciso que alguém venha e me abrace. Aleluia. E aí aquele irmão, estava lá e estava sensível. Sabe, quando você está sensível, transbordando, queridos, vai ser normal você perceber as direções que Deus vai começar a te dar. E aí ele disse que foi lá, abraçou aquele irmão. E ele disse, rapaz, quando você me abraçou, Deus deu a resposta, mas depois que terminou eu ainda fiquei em dúvida. E eu fiquei questionando, Senhor, será que foi o Senhor mesmo? Foi correr da minha cabeça. Senhor, se foi o Senhor, manda outra pessoa vir. Aí daqui a pouco o irmão Roberto vai lá e abraça também. E eu fiquei vendo isso e depois, enquanto nós conversávamos, aí o irmão falou algo, né? Agora foi Robson que falou. Ele disse assim, pastor, sabe por que isso aconteceu? Porque as pessoas são excelentes. Porque Deus não vai mandar filho nenhum para um lugar onde ele não está. Ou um lugar que não é bom. Agora, já parou para imaginar se aquele homem tivesse vindo, chegado, e ninguém tivesse dado o abraço nele? Será que é porque Deus não queria falar com ele? Não, Deus queria. Tanto é que usou alguém. Mas o que é que eu quero te mostrar? É que o ambiente, o coração das pessoas, a nossa atitude, por estarmos cheios do Espírito e avivados, vai transbordar para tocar a vida de outras pessoas. E Deus espera isso de nós nesses dias, irmãos. Agora, para esse avivamento acontecer, que muitas vezes ele começa em lugares, não acha que é algo exclusivo de Caruaru? Não é algo exclusivo de uma igreja daqui. Não, queridos, Deus está fazendo ao redor do mundo. Deus está movendo coisas, Deus está movendo pessoas, Deus está movendo o coração de pessoas. Agora, chega uma hora que isso começa a crescer tanto, a transbordar tanto, que não vai ficar restrito a um espaço. Alô? Não sei se você está começando a entender. Começa a crescer. Vai começar a alargar. Vai começar a avançar. Deus vai pegar pessoas e começar a enviar para lugares. Sabe, é interessante, irmãos, a Bíblia diz que um homem que servia na igreja local, segundo Atos capítulo 6, um homem cheio do Espírito Santo, bom testemunho e cheio de sabedoria, foi levantado para servir na igreja local como um diácono. O nome desse homem era Filipe. E esse homem foi tão, a atitude e a vida dele resplandecia e transbordava tanto diante de Deus, que quando houve uma oração para levantar 6 pessoas, Deus manda levantar aquele homem. E aquele homem estava ali servindo as pessoas na igreja, distribuindo alimentos. Olha que serviço maravilhoso. Os primeiros diáconos, Atos capítulo 6.
E a Bíblia diz que aquele homem estava ali servindo, mas depois de um tempo, irmãos, aquele homem que servia na igreja local, Deus agora aumentou a esfera de atuação dele, porque estava tão cheio, transbordava tanto aquilo que ele estava fazendo, que aquilo que ele tinha não ia ficar restrito somente àquele lugar. Oh, aleluia! E pelo fato daquele homem ter um chamado ministerial específico de evangelista, depois da perseguição que se levantou por causa da morte de Estevão, que era outro diácono, que morreu apedrejado. Oh, aleluia. A Bíblia diz que a perseguição se levantou e o que é que aconteceu? Filipe vai até Samaria. Agora exercendo um chamado ministerial de evangelista. E ele chega em Samaria, começa a pregar, e a Bíblia diz que a multidão atentava unânime para o que Filipe ouvia, ou para o que Filipe falava e fazia. Porque ouvia o que ele falava e via os sinais acontecendo. Uau! Então, ele estava tão cheio que ele não conseguia mais ficar contido apenas em um lugar, e também por causa do chamado ministerial dele. Eu não estou dizendo que todo mundo vai ter que sair para outras cidades e fazer outras coisas. Não, mas por onde nós passarmos, nós temos que fazer alguma coisa. E aí ele começou a pregar, irmãos. E sabe, queridos, ele pregava. E é interessante porque chega um determinado momento que Filipe alcançou uma multidão, mas ninguém era batizado com o Espírito Santo. E aí a igreja de Jerusalém levanta Pedro e João. E vão para lá, pregar, batendo no Espírito Santo para aquele povo. É interessante, e aí daria outra ministração, que Filipe estava tão bem resolvido das suas emoções, que ele não ficou com inveja, porque alguém foi fazer aquilo que ele não havia feito. Mas aí esse é um tema de outra ministração, né? E aí, queridos, chegou lá e prega, batendo no Espírito Santo, aquele povo é batizado, né? Aquele mago, Elimas, olhando aquilo, quer comprar aquele dom. Depois você pode ler Atos capítulo 8. E é interessante porque depois desse reteté todo, depois desse mover todo, depois de tudo aquilo que Filipe fez, o Espírito Santo chega para Filipe e diz: Filipe, vá para tal lugar e acompanhe um eunuco que está em uma carruagem. Queridos, a distância de onde ele estava para onde o eunuco estava era muito longa. Às vezes a gente lê assim na Bíblia e pensa que era tipo daqui a ali onde está aquele carro. Era muitos e muitos quilômetros, irmãos, de distância. E o Espírito Santo leva e ele começa a correr debaixo da unção. Uma corrida tão forte que ele encontra aquela carruagem. Meu irmão, quem já assistiu aqueles desenhos Papaléguas e... né? Eles correm assim, os pés ficam, né? Fica o negócio rodando e o boneco sai andando no desenho. Filipe correu e encontrou aquele eunuco, começou a pregar, que ele dizia a pregação que ele levou para a vida daquele eunuco. Alcançou um país. Quando a gente lê e estuda a história da igreja, a gente vê que aquele eunuco, da princesa Candace, voltou para a Etiópia e começou a pregar o evangelho naquele lugar. E aquele país foi alcançado por causa da obediência de um homem que estava cheio do Espírito e ouviu a direção de Deus. Vai lá pregar para aquele cara. Avivamento, queridos, não fica restrito a um espaço apenas. Deus começa a alargar. E agora aquilo que começou em Atos capítulo 2, o mover do Espírito, estava agora chegando em outra nação. Ah, pastor, mas hoje é tão fácil pegar alguém e mandar pregar em outra nação. Agora naquela época não. Amém? Em outro continente. Agora, meu Deus do céu, a ministração está toda diferente. Mas quantos entendem que para que isso aconteça, Deus também vai levantar pessoas para prover o avivamento? Sabe por quê, queridos? Porque pregar o evangelho é de graça. Repita comigo, pregar o evangelho é de graça. Tem hora que a gente nem precisa falar para pregar, a gente só precisa viver. Pregar o evangelho é de graça. Estar avivado, a gente não precisa de dinheiro, não. Alô? A gente precisa só decidir. Mas expandir
chegar em lugares onde essa palavra ainda não chegou, tocar a vida de pessoas que nunca foram tocadas, aí precisa-se de algo que existe na terra, chamado dinheiro. Repita comigo, dinheiro. Quantos entendem que não tem dinheiro no céu? Levante sua mão, se isso é uma revelação para você. É uma revelação para você? Repita comigo, não existe dinheiro no céu. Então, o dinheiro que a gente precisa para fazer o reino de Deus avançar, está onde? Concorda comigo que está na terra? No céu tem outra coisa. Tem ouro. Mas dinheiro em espécie não tem. E Deus não vai fazer cair uns quilos de ouro lá de cima, não. Então, todo recurso que nós precisamos para expandir o mover de Deus, para promover e levar o avivamento para os 4 cantos dessa terra, está onde essa provisão? Diga, na terra. Não está no céu. Amém? Essa provisão está aqui. E o que é que nós queremos ministrar nessa noite? Sobre como Deus, irmãos, vai mover ou está movendo pessoas e nós precisamos ser uma delas. Porque quando a gente fala isso, a gente pensa logo em ser milionário, né? E isso é maravilhoso. A gente vai falar sobre isso talvez se der tempo hoje. Senão a gente continua quinta-feira essa ministração. Amém? Mas deixa eu te dizer algo, queridos. Não tem a ver somente com ter muito, tem a ver com ter um coração. Amém ou ai de nós? Glória a Deus. João capítulo 1, versículo 47. Abre lá comigo. Quantos lembram que dia 31 de dezembro nós lançamos uma palavra sobre essa igreja? Para o ano de 2024. Quem lembra? Qual foi o tema que Deus nos deu para o ano de 2024? Ano de quê? Vamos lá, ano de quê? Queridos, eu não sei você, mas eu tenho provado disso na minha vida. Sabe quando é que a gente se alegra vendo isso acontecer? É quando um irmão que morava em uma casa se muda para uma casa melhor. Sabe, nos últimos 15, 20 dias, nós fomos visitar, né, 2 irmãos que mudaram de casa para casas muito melhores. Sabe como é o nome disso? Portas abertas. Sabe quando é que a gente vê isso acontecendo? É quando alguém chega para nós, pastor, eu estava doente, desenganado, mas ouvi a palavra e recebi cura. Portas abertas. A Bíblia nos diz aqui em João, capítulo 1, ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael, de onde me conhestes? Jesus respondeu, eu o vi quando você estava ainda debaixo da figueira antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse, você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. Então acrescentou, digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto. Oh, aleluia, céu aberto. E os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então Jesus disse, vocês verão coisas maiores do que essas. Repita comigo, tempo de coisas maiores. De novo. Mais uma vez. Sabe por quê, irmãos? Não é porque a gente está dizendo. Não é porque a gente é bonitinho. Não é porque a gente é melhor. Não é porque a gente tem um cabelo ajustado agora. Não, queridos, é porque temos o Espírito Santo dentro de nós. Temos um reino dentro de nós. Oh, aleluia. Então, porque temos o rei, temos o reino. E porque temos o reino, nós desfrutamos de um tempo de coisas maiores. Jesus disse, vocês verão coisas maiores. Aquele tempo ninguém tinha o Espírito Santo dentro. Senão Jesus aqui nesse momento. Hoje nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Você está aqui, irmãos? Tempo de coisas maiores. Olhe para seu vizinho e diga, você está em Cristo? Não, irmão, me ajuda. Com vontade. Diga, você está em Cristo? Então existe céus abertos sobre sua vida.
Oh, aleluia! Sabe o que é que Jesus disse? Anjos nos servindo. Lembra da administração do domingo passado? Proteção e provisão. Anjos nos servindo. Anjos vindo para mim e para a tua vida. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Agora, quantos aqui já tiveram experiências com Deus? Levante a mão. Eu não sei se você lembra, o irmão Randall testemunhou para nós aqui alguns meses, né, atrás, sobre algo que aconteceu em um dia comum na vida dele. Ele estava lá, irmãos, como um dia qualquer. Ele acordou, escovou o dente, lavou o rosto, tomou banho, pegou o carro, começou a fazer a sua corrida lá no aplicativo. Parecia uma corrida normal, uma corrida comum, até que alguém que ele nunca viu entra no carro, começa a conversar com ele e deposita R$4.000 na conta dele. Foi assim? Era um dia comum, irmãos. É doideira, né? Agora, isso é uma experiência com Deus, sim ou não? Vamos lá, ajuda o pregador, isso é uma experiência com Deus, sim ou não? Você está lá trabalhando no teu serviço, fazendo o que você sempre faz. De repente você recebe um telefonema, uma mensagem no WhatsApp, dizendo, olha, você ganhou tal coisa, você recebeu isso, você recebeu aquilo. Você se alegra, sim ou não? De repente alguém faz um convite para você ganhar o triplo do que você ganha. Não com coisa errada, não com falcatrua, não, com algo sério. De repente, irmãos, você está lá, você vai em uma viagem, e Deus diz assim, rapaz, vai em tal lugar, e daqui a pouco você chega lá, e de repente, queridos, Deus começa a conectar você com pessoas, as portas começam a se abrir, e você começa a se alegrar por dentro, porque Deus está te mandando começar algo naquele lugar. Meu irmão, isso é portas abertas. São experiências com Deus. Nós temos vivido, eu tenho vivido, você tem vivido. Agora, quem sabe que Deus não é só isso? Olhe para seu vizinho e diga, Deus não é só isso. Diga, aquilo que você conhece não é tudo de Deus. Oh, aleluia. Pastor, mas já tem sido tão bom. Pois é, não é só isso. Eita Jesus, não é só isso. Diga, tem níveis maiores. Sabe, irmão, você pode até ter provado, mas tem mais experiências com Deus. Pastor, o que é que isso tem a ver com avivamento e provisão? Até o final de quinta-noite você vai entender tudo. Mas tem mais do que isso. Agora, tem algo que nós precisamos fazer, é mirar mais alto. Diga, mirar mais acima. Mais uma vez. Ele é bom. Ele não faz isso porque merecemos, mas porque Jesus merece e Ele se colocou em nosso lugar. E aí nós precisamos nos colocar à disposição dEle. Amém? Então nós precisamos primeiro preparar a nossa mentalidade. Diga, preparar a minha mentalidade. Quem aqui já foi criança na vida e ficou feliz recebendo um presente de criança? Portas abertas e alguém chegar com uma bota ortopédica, você orar e receber cura enquanto o culto está acontecendo. Oh, aleluia! E tirar a bota ortopédica. Levanta aí, irmão, a bota. Pronto, aí. Portas abertas. Cura chegando. Aleluia. Você se alegra ou fica com inveja? Mas quando eu era criança, né, e para alegrar criança é fácil demais. Você compra um presente simples, criança não sabe nem valor do presente, né, quando ela é pequena demais. Não importa se o carrinho é R$10 ou se o carrinho foi R$100. Ele vai se alegrar, vai ficar feliz da vida, vai brincar. Sim ou não? Sim. Mas quantos entendem que o mesmo pai que deu o carrinho pode dar um carro de verdade? Agora, qual é a diferença? É porque a mentalidade da criança ainda é limitada. A perspectiva ainda é baixa. Então ele se alegra com um carrinho, e deve se alegrar, mas o mesmo pai natural que deu um carrinho, também pode dar a ele um carro. Mas embora ele ganhe um carro de verdade,
Ele, enquanto criança, vai poder dirigir? Não. Quando é que ele vai dirigir? Quando ele tiver idade para tirar a carteira de habilitação. Quando ele tiver maturidade para isso. O que é que o senhor está querendo dizer, pastor? Eu estou querendo dizer, irmãos, que a gente primeiro precisa preparar a nossa mentalidade para coisas maiores. Conversávamos hoje também com alguns irmãos. Vocês lembram, né, que ofertaram um carro, né, na minha vida. E quando a ministra estava perguntando aqui, qual carro o senhor quer? Na minha cabeça, irmãos, a primeira coisa que foi uma Dodge Ram 3500. Mas por que a Dodge Ram 3500, que era o desejo do meu coração, não se manifestou? Porque eu não tinha carteira para dirigir ela, que tinha que ser reclassificada. Não é porque ela era mais cara, não. Porque o Deus que deu um dá outro. Entende? Mas eu não estava pronto. O cavalo passou selado. Naquela oportunidade. Para aquela Dodge Ram 3500. E eu não pude montar porque eu não estava com a carteira específica para ela. Percebe? E aí por isso que eu disse aquele outro carro. Porque eu sabia, Deus não vai me dar aquilo que eu não estou habilitado para fazer. Então, nós precisamos mudar a nossa mentalidade e mirar mais alto. Ah, pastor, mas está tão bom a feira vendendo isso que eu estou vendendo. Pois é, já pensou quando você começar a vender o triplo? Agora, o que você está fazendo para chegar lá? Você está se qualificando? Está aprendendo? Está fazendo com excelência? Está trabalhando correto? Sem sonegar? Está vindo para o negócio é crer todo mês para ser treinado sobre empreendedorismo? Às vezes a gente quer o resultado, mas não quer o processo. Alô, tudo bem com você? Então diga, mirar em coisas maiores. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 33, versículo 3. Jeremias capítulo 33, versículo 3. A Bíblia diz, clame a mim. Quantos concordam que isso aqui é Deus falando? Clame a mim e eu responderei, lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Diga, aquilo que eu não conheço, Deus já tem para mim. Meu Deus do céu. Aquilo que a gente ainda não conhece, Deus já tem para nós. Agora, esse não é qualquer coisa. O problema é que a gente se conforma com qualquer coisa. Nós devemos ser gratos àquilo que já temos, porque sem gratidão não tem próxima etapa. Gratidão é aquilo que vai nos levar um dos passos para viver a próxima estação. Mas a gratidão precisa nos preparar para a próxima estação. E a gente precisa pensar, porque Deus está dizendo, eu vou lhe responder. E vou lhe dizer coisas grandes e insondáveis que você não conhece. Então, o que Deus tem para mim e para você não é pequeno. Diga, não é pequeno. Então, nós precisamos ter um espírito pronto. Conectado com Deus. E aí eu volto para aquilo que eu comecei falando lá no início. Vida de oração. Diga, vida de oração. Sabia que Deus está procurando bons recebedores? Olha, até os fogos concordam. Deus está procurando bons recebedores, queridos. E da mesma forma que está acontecendo um avivamento ao redor do globo, da mesma forma, Deus está movendo pessoas para promover financeiramente esse avivamento. Diga, avivamento de prosperidade para promover um avivamento de salvação. E nós precisamos querer participar disso. A gente não pode olhar e ficar pensando, talvez é só para os empresários que o pastor Bruno orou ontem à noite. Não, irmãos, é para quem crê. É para quem crê. Começa como, pastor? Com uma semente de obediência, com uma atitude de fé, com uma atitude de rompimento. É assim que começa. Aleluia. Certa vez, em 2011, eu vi numa ministração de Scott Webb,
Ele disse assim: nós precisamos aprender a ser semeadores profissionais. Não profissionais de uma forma pejorativa, mas profissionais de uma forma qualificada. Que sentido, pastor? A gente precisa entender o poder que há em uma semente. Em outro momento a gente fala só sobre o poder da semente, queridos. Mas a gente precisa entender o poder que há em uma semente lançada. Seja uma semente financeira, seja uma semente de atitude, seja uma semente de tempo, seja o que for. Existe um poder em uma semente lançada. E nós precisamos entender isso. A gente não pode semear, devolver dízimos e achar que é algo comum, que eu já faço corriqueiramente, todos os cultos, todos os meses, ou semanalmente. Não, queridos, isso não é comum. Existe um princípio, existe algo espiritual por trás daquilo. E nós precisamos entender isso. Para que a gente não faça de uma forma mecânica. Diga, existe algo nisso. Amém? Agora, qual o propósito da riqueza na mão do justo? Diga, patrocinar a salvação. Ageu, capítulo 2. Abre lá comigo. Ageu, capítulo 2, versículo 5. Diga, Deus é bom. Coloca mais 10 minutos aí para mim, por favor, nesse negócio. Ageu, capítulo 2. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Olha, lembra que o povo de Deus saiu do Egito? Passou 400 anos preso, escravizado naquele lugar. Como foi que eles saíram do Egito? Ricos e saudáveis. De onde veio a riqueza deles se eles eram os escravos? Dos egípcios. Os egípcios pegaram as suas riquezas e deram para que eles saíssem do Egito. Meu Deus do céu. Ageu 2,5, esta é a aliança que eu fiz com vocês quando saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês, não tenha medo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações que trarão para cá os seus tesouros. E encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor. Então, Deus está usando uma representação natural para falar com o povo judeu sobre um templo natural. Mas agora nós entendemos que porque somos filhos, nós somos o templo de Deus, Ele habita dentro de nós. Nós carregamos a presença por onde nós vamos. Deus está dizendo, olha, existem coisas preciosas vindo para que agora vocês possam desfrutar. Oh, aleluia. Aleluia. Repita comigo, Deus quer manifestar uma transferência de riqueza para aqueles que entendem o propósito e entendem o seu papel no corpo de Cristo. Pastor, transferência de riqueza, eu já vi pessoas pregando sobre isso. Isso é bíblico, pastor? Deus tira dinheiro de um para dar a outro. Eu vou te mostrar na Bíblia. Não jogue pedra em mim. Amém? Agora, qual é o propósito da riqueza? Diga, glorificar a Deus. Mais uma vez. De novo. Para que alguém quer um avião se ele não precisa de um avião para nada? Vamos lá, ajuda o pregador. Mas você concorda que alguém que tem negócios em vários lugares de um país, às vezes fora de um país, é muito melhor que ele tenha um avião do que estar dependendo de voos comerciais e perder o que ele tem de mais precioso na vida dele, que se chama tempo? O bem mais precioso natural que nós temos é um negocinho chamado tempo. Então, para promover a visão de Deus para a vida daquela pessoa, porque ele entende o seu propósito, está com o coração alinhado com o coração de Deus, Deus vai manifestar o quê? O que ele precisa. E que se naquele momento que ele precisar for um avião, Deus vai manifestar um avião. Alô, você está aqui? Então diga, a riqueza é para glorificar a Deus. A gente precisa quebrar, irmãos,
com um negócio chamado teologia da mediocridade. As pessoas falam contra um negócio chamado teologia da prosperidade. O que é a teologia da prosperidade? É você pregar em riqueza de uma forma desequilibrada, com um propósito errado. Ter por ter. Ter como se Deus tivesse a obrigação de te dar. Deus não tem a obrigação de nos dar nada. Nós só recebemos porque Ele já nos deu. Qual é o errado da teologia da prosperidade? É não ensinar o propósito. É não entender o propósito. E as pessoas dizem, é errado ter porque se ter vai mudar o coração. Não, o coração está errado antes de ter. O ter só revela o que está dentro. Então, se você tiver uma vida organizada e tiver bem, tendo ou não tendo, você vai estar do mesmo jeito. Paulo diz, eu aprendi a estar feliz em toda e qualquer ocasião. Então, a felicidade e a alegria de Paulo não estava naquilo que ele tinha. Então, ele diz, no momento que eu não tiver, eu estou bem. No momento que eu tiver, eu estou bem também. Diga, ele aprendeu. Você concorda comigo que se ele aprendeu é porque ele não sabia? Se ele aprendeu, a gente pode aprender também. Alô? Amém? Então a gente precisa acabar com aquela mentalidade errada, franciscana, colonizadora que nós recebemos, que tem as coisas erradas. Então a gente vai em alguns países que não tem essa crença limitante, as pessoas não têm problema em ter grandes casas, grandes carros, elas não se sentem condenadas em ter. Às vezes tem crente que parece que é pecado ter as coisas, porque tem o que é isso, irmão? Uma mentalidade limitada. O diabo é aprisionando a mente das pessoas. Agora, qual o propósito de ter? Esbanjar? Postar no Instagram? O propósito, irmãos, é promover o reino. Sabe por que aquele povo saiu rico do Egito? Porque no meio do caminho precisava construir um templo. E sabe o que é que Deus disse? Traz o ouro e a prata que vocês têm. Oferta no templo. Eles só estavam administrando por um tempo. Porque o propósito era promover o reino. Agora, será que a gente é de confiança para Deus dar na nossa mão e quando Ele pedir a gente dá também? Alô, você está aqui ou foi para casa? Então, nós devemos entender que riqueza é para glorificar a Deus. Pobreza não glorifica Deus. Miséria não glorifica Deus. Doença não glorifica Deus. Chegue para alguém que não tem e dê algo para ele, o que é que ele vai dizer? Graças a Deus. Agora tire o que ele tem. A gente precisa mudar a nossa mentalidade. E não sermos escravos daquilo que temos. Diga, dinheiro é um bom servo, mas é um péssimo patrão. Agora, o que nós temos financiado? O reino de Deus ou a desobediência? Certa vez eu vi o apóstolo Keith Butler dando um exemplo. Ele disse que uma vez um cunhado dele chegou para ele pedindo dinheiro emprestado. E ele pegou uma porção vultuosa em dinheiro e emprestou dinheiro àquele cunhado dele. E ele disse, depois de muitos e muitos anos, ele precisava receber aquele dinheiro de volta e estava orando a Deus, Senhor, fala com ele para ele devolver o dinheiro que ele me pegou. Afinal de contas, ele já está bem, já está gastando com isso, já está gastando com aquilo, e nem te busca, está vivendo assim. E Deus disse para ele, quem mandou você emprestar? Como assim, Senhor? A tua palavra diz que é para a gente ter para emprestar e não tomar emprestado? Como assim, Senhor? E Deus disse, ele estava sofrendo por algo que ele fez, e eu estava tratando com ele enquanto isso, e você quebrou o processo, dando dinheiro a ele que eu não mandei você dar. Então agora, você vai esperar mais um tempinho até você receber o seu dinheiro. Aquilo que temos na nossa mão, o que é que está promovendo? O reino ou a desobediência? Alô, tudo bem com você? Às vezes, irmãos, nós investimos em algo que nós já sabemos que vai trazer prejuízo. E a gente investe. Para ver se dá certo. Não, irmão, tem que investir debaixo da direção de Deus. Amém, mas de nós? Diga, Deus é bom. Quando as riquezas das nações vierem para as tuas mãos, qual vai ser a tua finalidade? Ah, pastor, o senhor de novo com esse negócio de riqueza dos outros para a gente. Vamos lá, Provérbios capítulo 13, versículo 22. Vamos ver o que é que Deus diz.
Oh, aleluia. Diga avivamento e provisão. Provérbios capítulo 13, versículo 22, diz assim: o homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos. Mas a riqueza do pecador é armazenada para quem? Vamos lá, ajuda o pregador. Para quem? Para quem, irmão? Quem é justo aqui? Os egípcios deram para os judeus. Eram os justos daquela aliança. Quem são os justos dessa aliança com o Senhor hoje? Oh, aleluia. Trabalha. Os ímpios não sabem nem para quê. Chega uma hora que Deus diz: rapaz, espera aí. Tem alguém para você abençoar. Tem alguém para essa riqueza ser transferida. Agora, claro, não é com mentira, trambicagem. Amém? É porque você é um canal de multiplicação. Olhe para seu vizinho e diga: você é um canal de multiplicação. Nós precisamos ser a resposta, a provisão de Deus para a vida de alguém. Amém ou é de nós? Para você não achar que só tem um versículo falando sobre isso, vai lá para Eclesiastes capítulo 2, versículo 26. Eclesiastes capítulo 2, versículo 26 diz assim: ao homem que o agrada, Deus recompensa com sabedoria, conhecimento e felicidade. Diga: sabedoria, conhecimento e felicidade. Deus recompensa quem com isso? Quem o agrada. O que é que agrada a Deus? Vamos lá, ajuda o pregador. O que é que agrada a Deus? Fé. Diga: vida de fé. Uma vida crendo na palavra, vivendo a palavra. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Não é quem agrada o pecador, não. É quem agrada a Deus. Então a Bíblia está dizendo que Deus faz... Meu Deus. Que as pessoas acumulem para que chegue nas tuas mãos. Agora, não estou dizendo com isso que você vai ficar em casa de perna poeda, deitado numa rede, esperando que esse dinheiro venha. Amém? Eu lembro certa vez, um jovem, há uns 15 anos atrás, ele disse: eu estou desempregado, mas a Bíblia diz que Deus vai mandar para mim, então eu não vou fazer mais nada, eu vou ficar em casa porque vai chegar para mim, alguém vai bater na minha porta e vai me dar esse dinheiro. Não, queridos, é andando na palavra, crendo na palavra, andando em obediência, sendo fiel, dando passos, andando em amor. Aleluia, diga amém. Aleluia, olhe para seus vizinhos e diga: assuma seu lugar e receba. Queridos, é melhor na tua mão do que na mão do mundo. A Bíblia diz: Deus acumula de sabedoria. Sabe o que a sabedoria de Deus pode fazer para você? Te trazer uma ideia do alto inovadora que ninguém nunca teve. Aquele mesmo serviço, você faz a vida toda, você está fazendo a vida toda. De repente, uma ideia chega. Faz assim? Agora deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. É de repente para quem está vendo lá fora. Mas a tua vida de fé, de obediência, de fidelidade, produz algo no reino de Deus. Sabedoria, irmãos, para os negócios, ideias inovadoras, sabedoria do alto, uma sabedoria espiritual, uma informação que ninguém tem. De repente você aprendeu, está investindo lá na bolsa de valores, você está lá operando day trade, você está lá e de repente algo dentro de você faz isso. Aí tua mente: mas se eu fizer isso vai dar errado. Querido, deixa eu te dar uma boa dica. O Espírito Santo, ele sempre vai estar pronto para nos guiar. Diga: sempre. Quando é sempre? Sempre. Fica alguma... Não, é sempre, irmão. Ele sempre está pronto. 24 horas por dia. Agora, muitas vezes a direção do Espírito vem e a gente não segue porque nossa mente entra na jogada. Sabe o que é que o Espírito Santo diz? Faz isso. Ah, eu já orei tanto e o Espírito Santo não falou. Talvez ele já falou por dentro, desde a primeira vez que a gente orou. O problema é que a gente deixou a mente entrar na jogada. E aí a gente começa a medir. Faço, não faço. Vou, não vou.
Diga, uma ideia milionária. Uma informação por dentro. Investe em tal coisa. Estávamos na igreja aqui algumas semanas atrás orando. No culto da oração, né? 18 horas. E um irmão, antes de vir para a igreja, viu um dinheiro que tinha guardado na casa dele. E na hora que ele viu aquele dinheiro, Deus disse, esse dinheiro não é seu. É da obra. É para abençoar o corpo. E ele disse, amém, Senhor. Veio para a igreja. Não sei se eu já contei esse testemunho aqui. Se eu contei, eu vou contar de novo. E aí, irmãos, enquanto nós estávamos aqui na oração, nós oramos pela igreja lá de Foz do Iguaçu, que estava precisando de um valor exato de R$9.000 naquele dia. Para pagar para se mudar de prédio. E quando nós orávamos, que eu disse o valor, Pai, obrigado, porque o Senhor vai manifestar os R$9.000 tal para a igreja. E nós orávamos aqui, irmãos. O irmão procurou no final do culto, disse, pastor. E ele começou a contar a história. Eu tinha um dinheiro em casa, assim, assim, assim. E Deus disse que era para o reino. E quanto era o valor que ele tinha lá guardado? Exatamente o valor que a igreja precisava. Aí você diz assim, mas pastor, tão longe, e Deus move alguém aqui. Queridos, portas abertas. Ele entendeu que aquilo que ele tinha era para patrocinar o reino. Oh, aleluia. Sabe que eu falando com o pastor Frazão, eu disse, rapaz, Frazão, tu aí, a gente conversa mais do que quando tu estava aqui. A forma como você age aí, e a sua atitude de honra para com a minha vida e para com a igreja, vai fazer com que as portas abertas que tenham se manifestado sobre as pessoas daqui, alcancem você aí. Cara, eu conversei isso durante a semana com ele, na quinta-feira. Na quinta-feira. No sábado Deus manifestou. Quantos conhecem Lucas, que estava conosco, hoje congrega em Campina e que vai para o Japão em janeiro? Vocês lembram o culto de missões que ele estava aqui? Nós oramos, lançamos uma palavra sobre a vida dele. E ele sempre liga para mim, está prestando contas do que ele está fazendo em Campina. Pastor, estou fazendo assim, está acontecendo assado. Meus planos para o projeto é esse. Eu estou pensando em agir desse jeito, estou fazendo escola, estou agindo assim, estou fazendo escola de ministro, está assim, assim, assado. Eu disse, Lucas, da mesma forma que está acontecendo sobre a nossa igreja. Porque você honra essa unção, vai acontecer sobre a sua vida também. E ele colocou no coração dele, Deus falou, em janeiro você vai para lá. E eu disse para ele, a igreja, o valor que você precisa para completar a sua passagem, nós vamos ajudar e você vai. Ele ligou para mim essa semana, disse, pastor, eu tenho algo para dizer para o senhor. Feliz da vida, ele disse, me perdoe porque eu não disse antes. Eu disse, o que foi? Pastor, eu estava assistindo aula segunda-feira, foi na segunda ou na sexta, na terça, não lembro. Estava assistindo aula na escola de ministro, me chamaram no intervalo na secretaria. E alguém disse que minha escola está paga todinha até o final. Oh, aleluia! Eu disse a ele, eu disse que ia alcançar a sua vida também. Vai estar acontecendo. Agora, querido, deixa eu te dizer uma coisa. A sabedoria de Deus vai nos fazer prosperar para promover o reino dele. Você está aqui? Sabe uma ideia que Deus deu a um homem lá em Gênesis? Eu sei que acabou o tempo, mas eu vou encerrar com isso. Vou deixar para quinta não, eu vou terminar tudo agora. Deus deu uma ideia a Isaac. Em Gênesis capítulo 26. Está uma fome muito grande naquela região. Ninguém tem nada. Eles estão pensando em ir para o Egito, como Abraão havia feito. Como o pai dele havia feito. Sabe o que é que Deus disse? Não. Aí mesmo onde você está, cave poços. Limpe. Aqueles que já estão cavados. Aí mesmo você vai prosperar. Queridos, a Bíblia diz que ele prosperou tanto que chamou a atenção do povo que estava ao redor. De outras famílias, de outros lugares. E começaram a vir para ser abençoados por aquilo que ele recebeu do Senhor. No deserto, na seca, ele prosperou. Porque, queridos, a bênção do Senhor não está no lugar aonde nós vamos, está em nós. Aleluia!
Hoje a gente não precisa mais pegar um ônibus, sentar no pau de arara, andar 3 dias, para ver se trabalhando em São Paulo a gente ganha dinheiro. Não, queridos, Deus nos prospera onde Ele nos plantar. Agora, se Deus disser, vá para Conchinchina, vá para Conchinchina. Não, meu negócio é vender o quê? Meu negócio é vender água. Então pronto, vai, bota um negócio de vender água na beira do rio. Não importa, bota na beira do rio. Debaixo da direção do Senhor, irmãos. Por mais estranho que seja, por mais louco que seja, faz exatamente o que Ele está mandando. Amém? Olha de nós. Qual é o teu negócio? Eu vendo areia. Tu vai vender areia onde? No deserto. Pois vai vender areia no deserto lá que tu vai prosperar. Ah, mas, lá, não, mas esse ramo meu já tem muita gente que faz também. É uma concorrência muito grande. E daí? Seja excelente. E aquilo que você, no que você faz. E onde você for, você vai ser um sucesso. No meio do nada, Isaac começou a abrir poços, onde ninguém fazia aquilo mais. Isso está além do nosso intelecto, irmãos. Essa conexão com Deus abre portas e cria conexões corretas. Sabia que para patrocinar grandes projetos, Deus conecta pessoas? Acho que eu vou deixar isso para ministrar em outra ministração, só falando sobre isso. Mas a gente precisa ser inspirado para ser um canal de Deus. Transferência para os filhos. Diga, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus negócios, para eu ser um canal. Um dia um homem, na África do Sul, eu acho que eu já contei essa história aqui, talvez alguns aqui já conheçam essa história. Um dia um homem de Deus na África do Sul, passando de carro, passou de frente de um terreno baldio. Deus disse, compra esse terreno. Comprar esse terreno, Senhor? Para que eu vou comprar esse terreno? Não estou precisando, compra esse terreno. E ele comprou o terreno ficou lá. E depois de muitos e muitos anos, ele já no ministério, crescendo. E ele precisava de provisão para promover o crescimento do ministério. Para ir para mais lugares, para tocar na vida de mais pessoas. Quando o propósito está certo, irmãos. Deus já se antecipou há muitos e muito tempo. E Deus disse para ele, cave naquele terreno. Oh, aleluia. E tinha uma jazida de diamantes naquele terreno. Qual o propósito? Promover o reino. Não, eles banjavam, botavam um monte de diamante no dedo. E tirar foto no Instagram e ver quantas pessoas curtiram. Propósito certo. Diga, Deus está aproximando propósitos. Conectando pessoas. Alinhando pessoas com a mesma motivação. Eu sei porque sei que Deus está fazendo isso no nosso meio, irmãos. Você pode ficar de pé, nós vamos orar agora. Existe um avivamento nesses últimos dias e nós somos parte disso. Desse lugar, pessoas sairão para tocar outros lugares. Aleluia. Obrigado, Pai. Porque somos teus filhos e eu sei que os planos que tu tens para nós, Pai, são planos de paz e não de mal. Obrigado, porque esse é um tempo de coisas maiores, Pai. Obrigado, Pai, porque nós veremos céus abertos sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos. Nossos filhos crescerão para viver a tua vontade. Nossos filhos não se perderão no mundo. Nossos filhos não serão seduzidos pelas paixões do mundo. Céus abertos sobre a nossa casa, céus abertos sobre a nossa família, céus abertos sobre os nossos pais, sobre os nossos filhos, sobre maridos, esposas. Corações sendo alinhados com o teu propósito, Senhor. Sobre nós. Sobre nós. Obrigado porque veremos céus abertos e aquilo que temos desfrutado, Senhor.
não ficará só aqui. Não ficará só aqui. Não ficará só aqui. Obrigado, Pai, porque a igreja de Foz do Iguaçu será abençoada pela tua unção. Obrigado porque o Senhor vai mover céus naquele lugar também. Obrigado, Pai, porque nós veremos céus abertos sobre a igreja Verbo da Vida em Itamaraju. Obrigado por aquele ponto de pregação crescendo. Nós oramos, Pai, pela vida do pastor Levi, Aurora, pelos líderes naquele lugar, e declaramos portas abertas sobre aquele lugar. Um avivamento de provisão sobre aquele lugar. Novo prédio chegando. Oh, aleluia, 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 aleluia. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Oh, obrigado, Pai. Negócios, 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 negócios de pessoas, negócios de pessoas segundo o teu coração, expandindo, 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 aumentando, aumentando, ideias, ideias extraordinárias, ideias milionárias, sabedoria do alto, para promover o teu reino, para promovermos o avivamento desses últimos dias. Não podemos, Senhor, ser tão egoístas e ficar somente para nós. Tudo aquilo que o Senhor tem entregue, vamos expandir. Igrejas serão abertas, lugares serão tocados. Oh, não nos acomodaremos. Não nos acomodaremos. Lugares serão tocados. Obrigado, Senhor, por cidades próximas a essa cidade que ainda não tem uma igreja Verbo da Vida. Eu chamo a existência. Nos dê essas cidades, Senhor. Em nome de Jesus. Oramos por portas abertas. Portas abertas sobre cidades onde essa palavra da fé não chegou ainda. Declaramos: essa palavra chegará em Toritama, essa palavra chegará em Bezerros, essa palavra chegará em Palmares, Camusim, São Joaquim, cidades onde ainda essa palavra não chegou, Pesqueira, em nome de Jesus. Declaramos essa palavra chegando nesses lugares. Obrigado porque desse lugar, o Senhor levantará pessoas para tocar as 4 regiões dessa nação. Oramos pela região sul, Senhor. Declaramos obras sendo abertas naqueles estados, obras sendo abertas no Paraná, obras sendo abertas em Santa Catarina, obras sendo abertas no Rio Grande do Sul. Obrigado porque o Senhor fará um grande mover nesses últimos dias. Nós somos parte disso, Senhor. Nós somos parte disso. Eis-nos aqui. Eis-nos aqui. Eis-nos aqui, Senhor. Aqui estão teus filhos. Filhos em fé. Filhos que decidem te obedecer. Oramos pelo sul da Bahia, Senhor. Itamaraju é o centro de lançamento. Declaramos igrejas em Porto Seguro. Declaramos igrejas em Eunápolis. Declaramos igreja em Teixeira de Freitas. Portas abertas, conexões divinas. Obrigado por essa palavra da fé. Crescendo, crescendo naquela região. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Países onde essa palavra não chegou ainda. Lugares onde essa palavra não chegou. Países fechados para o Evangelho. Oramos, Pai, declaramos portas abertas sobre aqueles lugares. O Senhor levantando homens e mulheres de Deus, intrépidos e ousados, para viver a Tua vontade naqueles lugares. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, radabracia cabraço, corolombra da raça que. Ore, irmãos, ore, irmãos, ore ao Senhor. Radabracia querelebra raça, corolombra da barraça que. Yodro socorro da barraça querelebra de berreço. Rondro, rosso, corolombra da barraça que.
Obrigado, Pai, obrigado. Provisão, provisão, provisão financeira, provisão de pessoas. Oh, obras nascendo, lugares tocados, lugares tocados, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, porque não faltará sobre a vida dos teus filhos, não faltará sobre a vida dos teus filhos.